Deus não é justo, capítulo 5. Não desanime. Citação de Abraham Lincoln. A adversidade não nos fragiliza, ela apenas nos mostra como somos frágeis. Coragem e ânimo. A decisão de vencer e ter êxito apesar de todas as dificuldades. Dentes cerrados, rangendo com determinação, olhos chamejantes com propósito eterno. A recusa em transigir nas convicções santas, desprezando o caminho mais fácil de menor resistência, aquela substância que não permite que o indivíduo se afaste do processo algumas vezes penoso do crescimento, mesmo que tudo pareça ser totalmente injusto. O desprezo da autopiedade e períodos prolongados de desânimo pessoal. O que é necessário para você perder a vontade de lutar? Que acontecimento injusto ou série de circunstâncias injustas pode forçá-lo a considerar a retirada? Isso aconteceu com Jeremias. Ele perdeu o ânimo. Jeremias era um profeta triste, consciente das condições de apostasia da nação de Israel e declarando ousadamente a verdade sobre as consequências pouco agradáveis assomando no horizonte. Só o arrependimento poderia estancar o juízo de Deus. Quanto mais pregava, porém, tanto mais era rejeitado. No capítulo 20 de Jeremias, ele menciona que o presidente do templo ficou tão enraivecido com a pregação do profeta que mandou prender as mãos, os pés e o pescoço dele num instrumento de tortura chamado de tronco e ordenou que lhe aplicassem 40 chicotadas nas costas sem piedade. Todo esse tratamento injusto levou Jeremias a queixar-se abertamente ao Senhor, dizendo: "O Senhor é mais forte do que eu e prevaleceu sobre mim. Todos riem de mim e me desprezam, porque proclamei a sua mensagem. Por que nasci? Foi só para enfrentar problemas e tristezas, para terminar minha vida em desgraça?" Não consigo criticar Jeremias ao ouvir o mordente sarcasmo de suas palavras. Deus não parecia dar conta de suas dificuldades. Jeremias fora um servo fiel, sem a devida proteção e segurança. Veja bem, eu também cheguei a um ponto em que perdi meu ânimo. Como Jeremias disse, vou me esquecer do Senhor e não mais falarei no seu nome. Jamais pensei que isso poderia ocorrer comigo. Se você estivesse por perto, quando me formei na escola bíblica, não teria ouvido nada senão declarações confiantes sobre minha certeza da presença de Deus e do seu poder em minha vida. Cheio de vitalidade e entusiasmo, eu jamais teria sonhado que haveria uma ocasião em minha vida em que desejaria deitar-me e morrer. O conceito era estranho para mim. Depois de 7 anos de serviço cristão de tempo integral, entrei num período de estiagem de 8 a 10 meses, não experimentando quaisquer sentimentos calorosos aquecendo meu coração. Alguns chamam isso de experiência no deserto. Como pastor, marido e pai, eu havia desfrutado uma série de sucessos. Fizera palestras regulares no rádio e televisão, plantara 3 igrejas sadias, gozara de 6 anos de casamento com minha preciosa esposa e 3 anos como pai orgulhoso. Viajara e pregara em 7 países estrangeiros e havia ministrado com sucesso a inúmeros atletas profissionais. De repente, numa época em que as coisas pareciam melhores que nunca, uma nuvem de desespero me envolveu quando diversas pessoas começaram a criticar silenciosamente minha liderança e muitos deixaram minha congregação com desculpas esfarrapadas. Fiquei devastado, não sabia o que fazer, não conseguia sentir a presença de Deus em minha vida. Minha vida de oração tornou-se praticamente nula. Na melhor das hipóteses, a leitura da Bíblia era o mesmo que mastigar papelão. De alguma forma, eu conseguia pregar quando necessário, mas essa passou a ser também uma experiência vazia. Eu me sentia como uma fraude, dando conselhos, ensinando, sorrindo e brincando do lado de fora, mas vazio por dentro.
Havia ocasiões em que ficava sentado durante horas em minha mesa sem fazer absolutamente nada. Por ser geralmente muito trabalhador, essas horas improdutivas me davam um complexo de culpa, mas ali me achava eu, confuso, zangado, magoado, cansado de tratar com pessoas, cansado da dor, cansado de sentir-me miserável. Eu me sentia também vulnerável, lutando em meio à noite com um inimigo invisível. Pensamentos cruzavam minha mente, os quais jamais tinham entrado nela antes até esse ponto. Deus não é justo. Ele não aceita a mim nem a meu trabalho. Devo ter feito algo para merecer isto. Ele quer esmagar-me. Eu sabia que, teologicamente, o conteúdo desses pensamentos não podia ser consubstanciado, mas comecei a refletir sombriamente sobre eles. Uma raiz de amargura começou a espalhar-se pelo meu coração à medida que as circunstâncias pioravam. Intensifiquei minha percepção da injustiça dos eventos em minha vida e compilei dados para justificar meu modo de pensar cada vez mais distorcido. Meu desejo de combater o bom combate sem levar em conta as circunstâncias foi sendo vagarosamente substituído pelo desejo de um ambiente livre de conflitos a qualquer custo. Cheguei ao ponto de estar disposto a vender minha energia em troca de quietude e segurança, algo que havia afirmado anos antes que jamais aconteceria. Eu havia declarado que nunca viria a ser um invertebrado, um molenga. Clamei ao Senhor: o que fiz para merecer tudo isso? Venho sendo fiel todos estes anos, resisti à tentação e andei honradamente diante do Senhor da melhor forma possível. Quando Laurie, minha esposa, perguntou-me se podia ajudar em alguma coisa, encolhi-me em minha concha dizendo: não, tudo vai passar, estou bem, não se preocupe comigo. Meu nível de comunicação com Laurie reduziu-se perigosamente, enquanto eu continuava a recusar a ajuda que oferecera. Certo dia, então, me lembrei de uma história da vida real que me auxiliou a recuperar o foco e meu entusiasmo anterior. Decidi que era hora de lutar contra o abatimento causado pela minha situação injusta. Foi numa noite fresca em Chicago. Enquanto saíam alegres do restaurante, a mulher de Jeffrey aconchegou-se a ele. Estava contente de vê-lo após ter passado uma semana com parentes. Ele a esperara no terminal rodoviário e a surpreendera levando-a a um restaurante fino para um jantar sem pressa. Mais alguns quarteirões e estariam perto de casa. Ao virarem a última esquina, ficaram paralisados quando, sem qualquer sinal de advertência, 2 jovens pularam à sua frente, saindo de uma viela escura. Os jovens avançaram com as navalhas abertas. Vamos, homem, dê-nos todo o seu dinheiro ou o cortaremos em pedaços, disseram zombeteiramente. Jeffrey soube instantaneamente o que fazer. Todo o seu corpo ficou tenso e depois aplicou alguns golpes coordenados de mãos e pés. Dentro de segundos, os pretensos assaltantes estavam se contorcendo no chão. Jeffrey e Helena correram para o carro e partiram com os pneus assobiando. Ao lembrar-me desse relato, um princípio se delineou ante meus olhos. O suor da disciplina e o trabalho duro da repetição sempre precedem a emoção da espontaneidade em qualquer objetivo perseguido na vida. Meu amigo Jeffrey não teve tempo de pensar e planejar seu curso de ação quando os jovens se aproximaram. Embora fosse um instrutor de artes marciais, jamais enfrentara uma ameaça como aquela à sua vida. Sua performance instantânea de movimentos precisos do corpo havia sido, porém, precedida por anos de trabalho duro. Ele havia virtualmente castigado seu corpo para manter-se em forma pela prática repetitiva, até o ponto de exaustão de certos movimentos, até que estes se tornassem parte de seus reflexos automáticos. Sob pressão, ele não entrou em pânico. Pelo contrário, agiu instintivamente e viveu para contar a história, um pouco mais velho e um pouco mais sábio. Num instante, ele conseguiu colher o benefício de anos de preparação.
Enquanto estava sentado à minha mesa naquela tarde especial, fazendo um retrospecto de minha vida e lembrando desse evento na vida de Jeffrey, os mesmos velhos pensamentos de tristeza e condenação começaram a invadir-me. Fiquei aborrecido e cheguei a dizer em voz alta: Freeman, isso é ridículo. Está na hora de acabar com toda essa bobagem e crescer. Você tem dinamite suficiente do Evangelho e poder da Palavra de Deus para reduzir o nível de DPMQ, demônios por metro quadrado, a 0. Na mesma hora, soube de onde estavam vindo os pensamentos venenosos. Eles haviam sido incubados no inferno. O Espírito Santo me lembrou da passagem das Escrituras que afirma que os pensamentos de Deus em relação a mim são de paz e não de mal, para me dar o fim desejado. Jeremias 29:11. Também soube que o frenesi de autopiedade em que me colocara não correspondia aos benefícios da minha salvação mencionados na Bíblia. Em lugar de continuar aceitando os pensamentos anteriores, decidi retribuir com uma vingança. Penso que você poderia dizer que eu usei judô mental ou karatê espiritual, porque sem hesitar um momento, entrei em ação usando a palavra de Deus, um lampejo de energia mental definido. Crack, pau, blam, zou! Os demônios enviados numa missão de busca e destruição tiveram de correr para proteger-se enquanto eu os confrontava com muitos dos "está escrito" da palavra de Deus. Usando as Escrituras, confrontei o reino das trevas com o sangue de Jesus, lembrando Satanás de minha posição com Cristo como filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Juntamente com Paulo proclamei: sou o que sou pela graça de Deus. Eu disse finalmente a Deus nas palavras de Jeremias: a sua mensagem é como um fogo ardendo em meu íntimo. Quero calar-me, mas não posso mais. Impressionante, claro que sim. Tinha sido bom ser um vencedor, mais que um vencedor. Afinal de contas, eu já tinha lido o livro, a Bíblia, e descoberto que me juntara ao time vencedor. À medida que os dias se passavam, comecei a pesquisar diligentemente o que a Bíblia ensinava sobre assuntos específicos, por exemplo, como enfrentar o medo, a ira e o desânimo. Até aquela altura de minha vida, eu me deixara dominar por uma necessidade excessiva de aprovação por parte dos outros. Todo o meu bem-estar emocional dependia de minha percepção das pistas visuais e verbais oferecidas pelas pessoas ao meu redor. A insegurança pessoal e o medo me haviam torturado grande parte do tempo, em vários graus de intensidade. De fato, depois de pregar a maioria das mensagens, eu ficava analisando sua continuidade e tentando perceber sua eficácia, no geral sentido que poderia ter feito muito melhor. Não foi, portanto, surpreendente que as críticas mais frequentes de alguns membros da congregação me tivessem atingido em pleno peito e provocado um efeito negativo devastador em minhas emoções. Naquela ocasião, não defini as coisas desse modo, mas mais tarde verifiquei que julgava que todos deveriam apreciar-me e compreender-me. Foi esta maneira errada de pensar que causou tanto sofrimento íntimo e me tornou vulnerável à chantagem emocional por parte de outros. Essas sessões de culpa me forçaram a um alto nível de performance consistente no trabalho, tentando obter a aprovação das pessoas em minha esfera de influência. Meu ponto de vista da vida era o cenário perfeito para levar-me a culpar Deus, dizendo: o Senhor não é justo, quando as circunstâncias se mostravam desagradáveis. Eu havia memorizado partes suficientes das Escrituras e conhecia bastante teologia para afundar um navio de guerra, mas agora alguma coisa diferente ocorrera. Nesse período de minha vida senti o mesmo que Daniel quando disse: não restou forças em mim, e não retive força alguma. Daniel 10, 7-19. Tive a sensação de Jacó, Gênesis 32, mancando por ter sido tocado por Deus no ponto da força natural. De alguma forma, Jesus estava presente, esperando que deixasse de tentar trabalhar para Ele e começasse a conhecê-lo como a minha vida, permitindo que Ele fosse meu tudo em todos.
Aos poucos comecei a recuperar o ânimo, enchendo os compartimentos da minha alma com a palavra nos lugares exatos em que mais precisava de ajuda. Estava decidido, em minha próxima batalha contra o diabo, a não ceder em minhas convicções, embora ele talvez ganhasse o round. Eu estava intoxicado com meu amor recém-descoberto por Jesus e sua palavra. A seguir começaram os testes. Seria esta uma fantasia passageira ou um modo permanente de ser para o resto da minha vida? Certa manhã fui visitar um pastor numa cidade vizinha. Ele e a congregação haviam comprado do município uma grande propriedade que pertencera a uma escola, a um preço baixo, a fim de exercer o seu ministério. Isso fora apenas alguns meses antes de nossa congregação ter perdido uma oportunidade similar para uma escola em nossa comunidade. Ele levou-me para visitar o maravilhoso achado que lhes caíra nas mãos. Comecei a ter intimamente pensamentos desagradáveis e invejosos, motivados pela insegurança de comparar o crescimento da minha igreja com a dele. Por dentro estava dizendo: não é justo. Ele está pastoreando há bem menos tempo que eu e nem sequer fez a faculdade bíblica. Por fora exclamava: louvado seja o Senhor, esse prédio é magnífico. Em lugar de ficar entretendo esses pensamentos negativos, críticos, comecei a empregar versículos que me ensinavam a rejubilar-me com os outros membros do corpo de Cristo quando eles se alegravam e vibrar de entusiasmo quando eram abençoados. Romanos 12:15, 1 Coríntios 12:12-25. Enquanto meditava silenciosamente sobre esses versículos, à medida que percorríamos a propriedade, pedi perdão a Deus pela minha disposição mental falha, abrindo o coração para o amor de Deus e fechando-o para as trivialidades carnais. Uma hora mais tarde, despedi-me e fui para o carro em passadas enérgicas. Entrei e louvei a Deus pela lição prática que me enviara. O judô mental estava funcionando. Eu continuava animado. No domingo seguinte, me levantei para pregar. Me preparara bem, mas sentia-me seco por dentro. De fato, praticamente mal-humorado. Talvez fosse porque David, meu filho de 3 anos, tivesse manchado meu melhor terno com pasta de dentes enquanto o ajudava a vestir-se. Ou talvez por ter me atrasado com um telefonema longo demais. Não sei exatamente o que aconteceu. Tudo o que sei é que não me sentia muito espiritual. Preguei, não deixei de pregar. Depois apertei as mãos das pessoas na porta. Brinquei com algumas crianças, peguei um boletim amassado e o atirei fora. Conversei seriamente com uma pessoa necessitada, marquei uma entrevista de aconselhamento, fiz graça com alguns adolescentes, reuni a família e finalmente entrei no carro de volta para casa. No momento em que as portas do carro se fecharam, olhei para minha mulher e perguntei: Laurie, a mensagem foi coerente? Foi eficaz? Sem esperar, acrescentei: acho que a mensagem não atingiu o alvo esta manhã. Ela tentou galantemente esconder a sua expressão aflita, do tipo: aqui vamos nós outra vez, e procurou encorajar-me, declarando: oh não, querido, a mensagem foi boa, pode crer, ela foi boa. Depois de chegarmos em casa, fui para meu escritório e permiti que a palavra de Deus penetrasse em meu coração. 2 Timóteo 4:2, 1 Coríntios 1:26-31. Lutei contra meu antigo modo de pensar e gozei literalmente o resto do dia. Como um prêmio extra, um homem telefonou naquela tarde dizendo: Pastor Freeman, quero que saiba que sua mensagem desta manhã foi uma bênção para mim o dia todo. Obrigado por pregar a verdade. Deus usou-me pela sua graça apesar da minha atitude. Mas o que ainda entusiasmava mais era o fato de estar reagindo, vendo o processo e o crescimento diante de meus olhos. De maneira semelhante, permiti que o Espírito Santo expusesse com clareza outras questões que haviam sido cozidas a fogo lento e aceitas durante anos. Por exemplo, o baixo nível de comunicação com minha mulher quando ficava desanimado. Comecei a compreender que ela era o meu maior bem, minha melhor amiga, a despeito das circunstâncias. Outra coisa, minha tendência a evitar o conflito quando as pessoas me criticavam injustamente por causa de alguma decisão que eu havia tomado. Decidi amá-las e, ao mesmo tempo, apegar-me tenazmente à minha escolha original.
O estudo específico da palavra ajudou a levar meu coração para um estado sadio. Decidi que a única maneira de experimentar saúde mental e emocional era planejar deliberadamente desenvolver a perspectiva de Deus com respeito aos vários detalhes da vida. Então, e só então, eu teria condições de quebrar os velhos padrões de reação automática e enfrentar Satanás e seus ajudantes astuciosos de um modo inteiramente novo. Eu estava aprendendo como travar batalhas espirituais com a estratégia divina, compreendendo tratar-se de um processo que continuaria para sempre. Reaja! Esse é o tema dos que aceitam o risco da aventura. Pessoas que sabem de onde vieram e para onde vão. Elas reconhecem as realidades do conflito satânico. Elas compreendem que Satanás se agrada de tirar proveito dos indivíduos espiritualmente expostos. Eles experimentaram pessoalmente os efeitos devastadores da autopiedade e decidiram fazer um contra-ataque intrépido com as armas ofensivas da palavra. Da mesma forma que Jeffrey ensaiou diligentemente certos procedimentos físicos nas artes marciais, devemos também concentrar-nos cuidadosamente sobre a Bíblia e seus princípios santos no reino espiritual. Devemos estudar diligentemente e meditar sobre escrituras específicas como um preço a ser pago para termos mentes disciplinadas. Isto significa que devemos encher nossas almas com uma lista de categorias e temas importantes. Por exemplo, se o diabo nos perseguir com dúvidas sobre a aliança de amor e graça de Deus para conosco, ou nos tornar ansiosos quanto à vontade de Deus em nossas vidas, ou levantar dúvidas sobre a nossa salvação eterna, o Espírito Santo imediatamente nos lembra dos versículos necessários e nos reanima com poder sobrenatural. Ajudados pelo Espírito Santo, decidimos viver de acordo com esses versículos e Satanás recebe prontamente um golpe fatal atirado por pecadores frágeis salvos pela graça. Em vez de ficar lamentando a injustiça da vida, decidimos canalizar nossas energias para pensamentos produtivos que honram e glorificam Jesus Cristo. Existe uma escritura pertinente para neutralizar todo pecado de atitude mental. O medo é removido pelo versículo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. A arrogância e a autorretidão podem ser afastados quando lembramos que não nos cabe julgar outros. Mateus 7:1 e 2, Lucas 6:37, Romanos 2:1. A desforra e a vingança ficam excluídas ao aceitarmos a palavra de Deus quando ele diz: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. Romanos 12:19. Não temos também motivo para inveja ou ciúme, desde que nossas bênçãos são suficientes e oportunas para proporcionar-nos o maior bem. Devemos concentrar-nos no que temos e não naquilo que não temos. Mateus 6:25-34. A questão da justiça é particularmente enganosa por tratar-se de uma das táticas importantes usadas por Satanás para fazer-nos perder o ânimo em nossos momentos mais desprotegidos e vulneráveis. Temas bíblicos como a realidade do céu e do inferno, a paciência e a misericórdia de Deus, ou nosso chamado para sermos embaixadores do Rei aqui na terra, são apenas alguns dos que podem ajudar quando estamos nos sentindo desanimados por causa de circunstâncias injustas. Assim sendo, é sugerido que empreguemos a disciplina e o trabalho árduo requerido para estudar essas e outras categorias até que se tornem parte de nossos reflexos automáticos. Essa a razão de ter sido incluído um apêndice neste livro. Satanás pode intimidar os cristãos sinceros que não têm pensamentos definidos sobre a palavra de Deus. Se você perdeu o ânimo e parece estar preso numa armadilha de desespero, há esperança. Jesus Cristo ganhou na cruz a maior batalha já travada e incluiu graciosamente a você e a mim nessa vitória. O conquistador faz uma marcha da vitória depois de vencer a batalha, mas o mais que vencedor celebra a vitória antes de ir para a guerra. Cristo fez de nós mais que vencedores.
Isso, quando traduzido, significa que não precisamos temer o futuro. O que quer que aconteça nele, podemos viver numa disposição mental vitoriosa, mesmo quando confrontados com problemas que nos façam chorar, entristecer-nos ou sofrer como nunca antes. Isto me faz lembrar de Ruth, uma mulher no fim da casa dos 50. Eu a vinha aconselhando há meses periodicamente numa época particularmente difícil de sua vida. Ela disse: "Tenho pena das mulheres felizes no casamento." Essa frase me apanhou de surpresa, especialmente porque conhecia muitos detalhes de seu casamento de 35 anos com um homem dominador que governava seu lar com palavras ameaçadoras e esquemas psicológicos. Quando pedi explicações, ela replicou: "Meu casamento me fez conhecer o Senhor como nada mais poderia fazer. Sem ele, eu teria abandonado meu marido há muito tempo. E saiba que cheguei a fazer as malas muitas vezes", acrescentou com um brilho nos olhos. "Há vários anos", continuou, "tomei a decisão consciente de deixar de tomar minhas pílulas de martírio e começar a amar a palavra de Deus. Tudo em minha situação parecia terrível, mas a presença de Deus se tornou cada vez mais doce. Eu me conheço. Um bom casamento me teria levado a sentir-me branda e complacente em termos de meu relacionamento com Jesus. Quando faço um retrospecto de minha vida, não trocaria de lugar com ninguém. Nada neste planeta Terra, nenhuma tragédia súbita ou sofrimento prolongado pode roubar nosso ânimo. Podemos desfalecer por algum tempo, mas a alegria é sempre introduzida com uma nova fase de maturidade em Cristo. Nosso alvo é crescer para sermos como Jesus, jamais questionando o plano de Deus, sempre confiando nele espontaneamente. Lembre-se, o suor da disciplina e o trabalho árduo da repetição sempre precedem a alegria da espontaneidade em qualquer busca na vida. Grandes homens como Jonas, Elias ou Jó perderam em alguma ocasião o ânimo? Vamos estudar algumas sessões de aconselhamento que Deus teve com esses 3 homens que sofriam tanto na época e estavam à beira do suicídio. Guia de discussão. 1. Você já perdeu o ânimo? Caso positivo, tente pensar no que aconteceu. 2. Como essa experiência no deserto ajudou a torná-lo o que é hoje? 3. Selecione 4 versículos das Escrituras que possam ser aplicados a um desafio atual em sua vida. 4. Escreva os versículos em cartões de 3 por 5 centímetros e cole no espelho do banheiro. Leia os mesmos sempre que os veja e peça ao Espírito Santo que faça com que se lembre deles a cada dia.